Bom dia, doutor Neucimar, está nos ouvindo? Doutor Neucimar, está nos ouvindo? Ouvindo alto e claro. O som tá desligado lá, ó. Oi. Agora está nos ouvindo? Eu estou ouvindo alto e claro. Desculpa, obrigado. Também estou ouvindo. Bom dia a todos aí. Bom dia. Comissão processante, portaria legislativa número 079/2020, processo no 1971/2020. Terceira reunião, hoje, 4/12/2020, às 10 horas e 34 minutos. Câmara Municipal de Marechal Floriano, Caso Legislativo Municipal Felipe Endres, denúncia de suposta prática de infração política administrativa, denunciado prefeito senhor Antônio Lidney Gobi. A ordem dos trabalhos, aprovação da ata da segunda reunião, realizada 28/11/2025, oitiva das testemunhas convocadas, Marilene Jaring, Gilberto José Comper, Joane Maria Volkers Brambila, Ana Valéria Paganini Souza Padilha, apreciação de eventuais requerimentos de interesse da comissão processante e do encerramento da reunião. Então, peço ao Chapolin, faça a leitura da ata. Dispensa a leitura. Dispensa concedida, coloque em votação a aprovação da ata da segunda reunião. Vereadores que aprovam. Diogo. Final do ultrassom. Aprovado. Aprovado. Então, aprovada a ata da segunda reunião. Presidente, pela ordem. Gostaria que fosse registrado em ata protesto da defesa, pois a ata deveria ter sido aprovada no dia. Nós não estamos falando de uma simples sessão legislativa, estamos falando de uma comissão processante, a qual tem o seu devido processo legal próprio. Registrado em ata, a pedido do advogado Dr. Nilcimar, protesto. Nós vamos estar lendo aqui também o termo das testemunhas, tá? Dia 4 de dezembro de 2025, na cidade de Marechal Floriano, perante a comissão processante, instituída pela portaria legislativa número 079/2025, compareceu a testemunha, o senhor ou senhora, vai ser preenchido na hora por cada testemunha, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do documento de identidade, escrito no CPF sob nome tal, residente domiciliado tal endereço, com e-mail para contato. O depoente fica devidamente cientificado de que prestará seu depoimento na qualidade de testemunha, estando, portanto, legalmente obrigado ao compromisso de dizer a verdade sobre os fatos e circunstâncias relacionados ao objeto dessa comissão processante, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro, crime de falso testemunho. Feita a advertência legal e ciente de seus deveres e garantias constitucionais, senhor ou senhora assume neste ato o compromisso de dizer a verdade, nada mais havendo, lavou-se o presente termo, que vai assinado pela testemunha e pelos membros da comissão processante. Marechal Floriano, 4 de dezembro de 2025. Testemunha e membros da comissão processante. Neste momento, convoco o senhor Gilberto, empresa LMV Construções Limitadas. Desculpa. A senhora Luane, da empresa LMV Construções Limitada. Pode tomar assento, por gentileza. O senhor é advogado dela? Pode. Essa senhora que preencha o termo.
Enquanto a Luane preenche, eu gostaria de registrar também a presença do Dr. Rogério, Rogério do Amaral, né? Desculpa, Dr. Rogério, que eu não mencionei o senhor antes. Eu peço Prazer. perdão, um bom dia para o senhor. Bom dia, muito prazer. Também registrar a presença do Dr. José Francisco Miguel, advogado, para Luane. Mais uma vez, Luane, falar que seu compromisso ter a verdade, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tá? Vamos dar sequência agora com as perguntas. Presidente, pela ordem, nós temos uma questão de ordem aí, antes do início da inscrição das testemunhas, por gentileza. Pode falar, senhor. Eu recebi ontem, através de redes sociais, que essa sessão, né, essa terceira reunião, seria disponibilizada na rede mundial de computadores através das plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Está sendo transmitida ao vivo? Está sim sendo. Confirmamos aqui, está sendo transmitido. Então, por uma questão de ordem, Doutor, pela questão da intimidade do foro da testemunha, a defesa pugna pela pergunta à testemunha se ela se sente à vontade de ter a sua intimidade colocada na rede mundial de computadores, sob pena de nulidade processual. só um instante, doutor. O processo está sendo feito de forma transparente e a testemunha tem o direito de permanecer calada, caso queira. Membros da comissão processante querem deliberar acerca da mudança? Não, né? Ah, tá. Então, permanece a transmissão. Que fique então registrado. Pela ordem. Pela ordem, excelente. Sim, pode falar, senhor. Doutor Rogério, né? Eu não escutei a testemunha responder a pergunta. A pergunta não foi feita a ela, Rogério. Eles decidiram pela mesa. Eu entendi, mas a pergunta devia ser direcionada à testemunha. Nós vamos abrir agora a inquirição às testemunhas. Tá? Aí nós podemos fazer a pergunta. Posso começar, doutor? Doutores. Com certeza. De antemão, quero pedir desculpas a todos, né, porque nós tivemos um problema com as gravações da depoente, da testemunha, melhor dizendo, e nós vamos refazer as perguntas no mesmo teor das anteriores, para que possa ficar registrado e gravado. Foi um problema, acredito, no microfone, mas já foi substituído.
Excelência, eu não entendi. Você poderia esclarecer, por gentileza? Sim. Houve um problema no microfone que foi colocado para a testemunha e o áudio não foi transmitido, não foi salvo. E por isso nós iremos repetir as mesmas perguntas, só para que possa ficar registrado. Então não foi gravado que a testemunha narrou isso? Isso é porque o microfone da testemunha, eu acredito que a equipe técnica disse que ele estava com problema e não conseguiu gravar o áudio. Não sei se eu consegui fazer. Entendi. Então vocês estão anulando a oitiva da testemunha da senhora Luane, irão refazê-lo, é isso? Iremos repetir as perguntas que foram feitas para constar, e as perguntas anteriores, devido ao problema técnico, não vão ser levadas em consideração. Tá, mas a minha pergunta não foi essa. Vocês estão então anulando o testemunho dela para que seja feito novamente, é isso? Sim, o testemunho que será válido será esse agora, que será registrado neste momento. Ah, mas a pergunta não foi essa. O senhor está anulando o testemunho cada vez? Sim, a anterior está sendo anulada a parte onde ela respondeu as perguntas devido a problemas técnicos, e nós iremos refazer as perguntas no mesmo teor para que agora possa ser gravado em um novo microfone, para que não tenha mais esse problema. Então eu gostaria de fazer um requerimento, se assim me permitir. Sim. Que fosse marcada então uma nova data para um novo testemunho da senhora Luane. Como eu falei aí pessoalmente com o senhor e com o senhor Diogo, né, desculpa. Eu tenho uma agenda, começo uma sustentação oral aqui em Brasília, e se alongar eu não vou poder participar. Então, como foi uma questão técnica, entendo e respeito, então para que seja feito uma nova data, para ser inquirida a testemunha e seguimos com os detalhes. Eu vou, só um minutinho para continuar, eu vou conversar com os membros da comissão aqui. Doutor, nós vamos dar continuidade agora, eu acredito que vai ser de uma forma mais rápida, porque os problemas, segundo a equipe técnica, aqui foram resolvidos, e vai ser no mesmo teor, com as perguntas, como foi feito, rápidas, e não vai haver prejuízos. E como vocês estão participando também em 2 advogados, eu não sei se talvez, caso um tenha que sair, o outro possa continuar. Nós somos advogados no mesmo caso. Da mesma forma que estamos aqui, ficaremos no outro processo. Então, fiquei claro que vocês estão definindo o nosso requerimento e vamos seguir. Então, está no requerimento e refuto, entendeu? requerimento indeferido, então vamos dar sequência para poder liberar. Senhora Luane, qual o seu nome completo? Luane Maria Volques Brambila. Qual a sua profissão? Empresária. Qual a sua expertise na área de construção? Engenharia. Vereador Reinaldo. Sua Luane, bom dia. Bom dia. Jogador por ordem. Sim. Nós estamos retomando esse trabalho desde o início. Vamos combinar novamente a questão da intimidade, da privacidade da testemunha, pois, como vocês haviam dito anteriormente, está sendo publicado de forma online
enviando para todos, Facebook, Instagram, YouTube. Então, a defesa podia não ser feita pergunta direta à testemunha, se ela autoriza para sua imagem reproduzir. Sim, a comissão permanece com o posicionamento anterior. Está no momento das perguntas do advogado, o senhor pode estar fazendo a testemunha. Vereador Reinaldo. Senhor Luane, bom dia. Bom dia. A senhora é sócia proprietária da LMV Construções? Sim. A senhora ocupa qual cargo lá na LMV, além de sócia proprietária? A senhora havia dito que a senhora é engenheira. A senhora tem formação em engenheiro? Não. Quais os valores contratos que a senhora teve com a Prefeitura de Marechal Floriano em 2005 até aqui? Não. Quantas obras a senhora teve com a Prefeitura de Marechal até aqui? Quantos serviços foram prestados até agora? Não lembro. Eu tenho um relatório aqui, que ele consta 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras executado pela LMV Construções com essa Prefeitura. A senhora não se recorda de nenhuma delas, nem dos valores, nem quais serviços foram prestados? Não. Qual a sua relação com o senhor João Coelho? Ele é meu engenheiro. Ele é o engenheiro da sua empresa? Sim. E a senhora sabe o nome, além do João Coelho, a senhora tem o nome de outros engenheiros que acompanham e fiscalizam as obras que a senhora presta a esse município? Não. Eu já tomo a palavra, senhor presidente. Vereador Relator Diogo. Mais uma vez, bom dia e obrigado pela presença de todos. Pergunta. Excelência, senhor Dono, como foi dito anteriormente, nós temos uma questão preliminar, novidade que tivesse sobre o vereador de hoje, nessa comissão. Essa questão já foi enfrentada no parecer prévio e já foi indeferido o pedido. O vereador Diogo permanece com as perguntas. E fica então registrado que a questão de ordem foi indeferida pela comissão. Está registrado. Senhora Luane, quem fazia o pedido para executar o serviço? Os secretários. O secretário de cada pasta fazia o pedido. Sim. E como funcionava esse pedido? Era por e-mail, WhatsApp, pessoalmente? Por e-mail. Por e-mail. A senhora recebia um e-mail do secretário da pasta e nesse e-mail constava lá quais serviços que precisavam ser executados e dessa forma a senhora prestava esse serviço? Excelência, pela ordem, a pergunta está sendo formulada de forma diferente. Está sendo diferente. Vereador Diogo. Vereador Reinaldo. Doutor, só para deixar registrado, então, no meu momento de pergunta, eu posso fazer a pergunta. Ela cabe a ela responder ou ficar em silêncio. Nós não estamos falando se o senhor pode ou não. Foi dito no início desse segundo testemunho que as perguntas fossem respondidas e perguntadas conforme foi o uso do testemunho. Seria a mesma pergunta. Exatamente. Mas essas perguntas já haviam sido feitas, eu só estou repetindo. Não, aquele formulando a pergunta. Ok, vamos dar sequência com o vereador Diogo. Senhora Luane, quais os documentos a senhora enviava para a Prefeitura para executar as obras? Caso você ganhasse a obra, eu enviaria os documentos da empresa. Então, você enviava os documentos após a participação da licitação. E como a senhora tinha ciência das dispensas de licitação e licitações que estavam acontecendo na Prefeitura?
no site da prefeitura. Somente no site da prefeitura? E os e-mails que eu recebi. Tá. No site da prefeitura e por e-mail. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar? Não. Obrigado. Doutor Nilcimar e doutor Rogério, pode dar vontade com a testemunha. Senhora Luane, bom dia novamente. Bom dia. Só para poder esclarecer, a senhora tinha total acesso no site da prefeitura das publicações que versavam sobre as licitações? A senhora tinha esse conhecimento? Sim. Era acessível? Sim. Sem mais perguntas. Doutor Rogério. Obrigado, senhor. A minha pergunta é a mesma, sobre se a senhora se encontra à vontade, declarando, sabendo que está em todas as redes sociais, passando no YouTube, Instagram, Facebook e demais. A senhora está à vontade com isso? Não. Tem mais perguntas? Tá bom. Eu agradeço, doutor Luane, doutor Francisco, doutor Nilcimar. E agora sim nós passamos para a senhora Marilene Jaime. Ela já preencheu o termo de compromisso. Pergunta a senhora, qual o seu nome completo? Marilene Ieli. Peço perdão pela minha pronúncia. Qual a sua função na prefeitura deste ano 2025? Excelência, meu nome não está aparecendo agora. Obrigado. Está aparecendo. Assessora de planejamento administrativo e também estou como agente de contratação. O senhor conseguiu nos antecipar, ouvir o nome completo dela? Consegui sim. Obrigado. Vereador Reinaldo. Vereador Diogo. Bom dia, Marilene. Bom dia. Agradeço a sua presença aqui nessa casa de leis. A minha pergunta é o seguinte: relativo aqui, considerando que os contratos 2205, 6972, 10.640, 11.493, 11.291, todos para 2025, tem por objeto a execução de obras e serviços de engenharia, que foram celebrados todos durante o ano de 2025. Ou seja, no mesmo exercício financeiro, pela mesma unidade gestora da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. E o que o valor total das contratações ultrapassa o patamar de R$400 mil. Como se justifica a realização dessas contratações com dispensas de licitação com fundamento do artigo 75, segundo da Lei número 14.133/2021, haja visto que esse dispositivo legal autoriza dispensas em razão de valor apenas até o limite de R$ 62.725,59 centavos em relação a serviços e o dobro desse valor para obras dentro de um mesmo exercício financeiro. A modalidade para a gente utilizar nas contratações, elas vêm definidas no documento de formalização de demanda, ou seja, já vem da Secretaria qual a utilização da modalidade que nós vamos utilizar. Claro que se existir uma coisa muito absurda, coisa que não, a gente comunica a Secretaria para eles fazerem a notificação. Um serviço, por exemplo, de engenharia, se eles pedissem para fazer uma concorrência técnica e preço, não iria ser viável, porque não se encaixaria. Então, a gente iria devolver para eles colocarem uma modalidade correspondente ao objeto. Mas sempre veio das secretarias a modalidade que a gente ia utilizar. Então, no caso, todos esses contratos, as licitações com objetos muito similares, algum desses foi devolvido para a Secretaria, com algum questionamento?
Não, porque nós não entendemos como fracionamento, porque existe uma diferença de fracionamento e parcelamento, né? Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, uma demanda, por exemplo, de reforma da policlínica. Se eu pegasse essa reforma da policlínica e distribuísse pintura, eu faria uma dispensa, troca do piso, uma outra dispensa, conserto do telhado, outra dispensa, parte da elétrica, outra dispensa. Isso é fracionamento de despesa. Outra coisa é parcelar. Inclusive, a própria lei pede que a gente parcele, na medida do possível, os objetos. Então, vamos lá. A mesma situação. Eu tenho um problema de reformas em unidades de saúde. Essa que é a nossa demanda. Aí tem os pedidos. Reforma de unidade de saúde de Arabaia, Santa Maria, Santa Rita, Policlínica, Suínos Baixos. São 5 obras distintas, em locais distintos e serviços distintos. Isso aqui não é fracionamento, é um parcelamento. No meu entendimento, tá? Eu faço pós-graduação na área de administrações públicas. Eu só tinha mesmo essa pergunta. Retorno a palavra ao senhor presidente. O vereador Reinaldo, por favor, pergunte. Madeira, bom dia. Isso não me chamava a atenção, a quantidade de dispensa de estação, sendo que esses valores somados chegam a mais de R$400 mil, a senhora não achava isso muito comum? Não é. Também, a testemunha vai achar, nossa. Eu faço a pergunta, não responde, se achar interessante, senão eu acho que é isso mesmo. Estamos inclinando a pergunta do vereador sobre que a testemunha não está em caixa. Eu vou uma pergunta, vereador. A senhora, sim. Não está nas nossas funções do cargo ficar fazendo os juízos de valores a respeito das licitações, tá? Então, assim, nós nunca ficávamos perguntando aos secretários por que disso e daquilo, tá? Uma outra pergunta, sobre subversão das etapas do processo de contratação, execução de serviços sem contrato. Com relação ao contrato 125/2025, houve a divulgação dos serviços em 3 de setembro de 2025, sendo que a publicação oficial do contrato ocorreu apenas em 6 de 10 de 2025. Na mesma linha, quanto ao contrato 114/2025, houve a divulgação dos serviços executados em 25 de 8 de 2025, ocorrendo a publicação do contrato apenas em 17 de 9 de 2025. Levando isso em consideração, como se justifica que os serviços tenham sido executados sem que houvesse uma corrida efetiva publicação dos instrumentos contratuais, sendo essa publicação um requisito para que o contrato validasse seus efeitos? A nossa obrigação é tomar as providências quando o processo chega até o setor de compras, que faz os processos de dispensa, e eu, como agente de contratação, eu auxilio o setor de compras. Então, assim, não era do nosso conhecimento que essas obras já estavam sendo executadas. Nós não tínhamos conhecimento que essas obras já estavam sendo executadas. Em resumo, a senhora cuidava apenas da parte de licitação. A gente cuida apenas da parte administrativa, da parte burocrática, né? A gente não acompanha, não sei se já está pronta, se vai fazer, enfim, né? Eu não sei pelo menos, né? Se os outros servidores sabem, mas eu não tinha ciência que essas obras estavam sendo feitas sem contrato. Então, provavelmente o setor de compras talvez teria essa informação. Na verdade, talvez eu estava tramitando o processo, né? Mas que já estava executando a obra, eu não sei. Uma outra pergunta. Registra-se que, conforme mencionado pelo denunciado em sua defesa prévia, o uso de servidores e máquinas foi para serviços de apoio essenciais, limpeza de vida,
sem a devida formalização dos contratos, deveu-se à situação de emergência. É possível considerar serviços de roçado e desvio de calçada como uma emergência? Depende, realmente, como você falou, depende da emergência. Vamos lá, houve uma grande chuva no município e tudo mais. A desobstrução, a limpeza das ruas, a retirada do mato para poder fluir a água e tudo mais, eu entendo como uma emergência, sim. Sim, só uma colocação, senhora, não foi esse os casos, tá? Só para deixar registrado. O desvio de calçada aqui, porque é de conhecimento de toda a comunidade. Eu tenho direito aqui de esclarecer, até para a senhora, para a gente, eu posso sim esclarecer, então até para mim posso uma outra pergunta, senhora. A senhora presenciou algum atraso ou alteração de informações no portal de licitação da prefeitura? Não, nem sei como faria. Eu vou reforçar a pergunta. Tinha alguma emergência com relação a desvio de calçamento na cidade? A senhora recebeu alguma coisa nesse sentido? Eu não lembro, porque a gente faz vários procedimentos, então eu estaria mentindo se eu falasse assim, fiz ou não fiz, eu não lembro, realmente eu não lembro, tá? Entendi. E uma última pergunta, como chegavam as ordens dos pedidos para a abertura de licitação? Inicia-se com um pedido de compras que vem com a documentação de formalização de demanda, onde já vem a modalidade que vai ser utilizada, termos de referência, planilha e cronograma. Isso vai para o executor de compras, depois apenas para ser lançado no sistema, depois é encaminhado para a Secretaria de Finanças para verificar a disponibilidade orçamentária e financeira. Havendo, vai para o prefeito para ele dar autorização de abertura processual. A partir dali, é retornado o processo do setor de compras, é feito o edital é encaminhado para a procuradoria vai aparecer no edital, retorna, nós fazemos a publicação, recebemos as propostas, analisamos e solicitamos a documentação da empresa que apresentou o menor preço. Fazemos a ata e encaminhamos ao prefeito para que ele, se ele entendesse de acordo os atos praticados, ele homologasse e desse prosseguimento. Entendi, obrigado, mas pode tomar a palavra, senhor presidente. Presidente, agradeço. Agora vamos abrir as perguntas do doutor Ilcimar e do doutor Rogério. Marilene, bom dia. Bom dia. Marilene, a senhora é responsável pelas publicações realizadas no site da prefeitura? Uma das pessoas responsáveis. A respeito das dispensas de licitação das obras de pavimentação, por exemplo, e objetos similares, nessa mesma época, a empresa TEFAC e LMV, quem foi feito uma licitação única? Eu não entendi isso, não. Como que é? Deixa eu ver, essas duas empresas, TEFAC e LMV, foram feitas licitações para a dispensa. Sim. Mas, não sei, mas qual a pergunta? Não entendi. A pergunta é, por que não foi feito uma luta? Por que ele não juntou os processos? E tivesse a denúncia por questão de fracionamento. Então foi que a gente não juntou os dois, porque provavelmente
vieram dois pedidos, vieram dois pedidos que pode ter vindo em ocasiões distintas, talvez obras em locais distintos, e dessa forma foram feitos dois processos de dispensa. É isso? Isso mesmo, muito obrigado. E com relação ainda a essas duas empresas, a senhora saberia dizer como que elas ficaram sabendo da publicação, da necessidade da realização dessa licitação? A senhora sabe dizer se elas foram convidadas através de e-mail, telefone? Algumas empresas já deixam lá com a gente, quando tiver alguma coisa nessa área, caminha com a gente caminha. Todos os editais estão publicados no site da Prefeitura e os avisos de licitações e dispensas de licitações também estão publicados no átrio oficial. Então, ou elas tomavam conhecimento por internet do átrio ou do site, ou algumas vezes, como eu estou falando, se alguma pessoa pedisse para passar por e-mail, a gente passava por e-mail. Ok, mais uma pergunta. A senhora acabou de falar aí dos dois sites de publicação. A senhora poderia deixar todos, por gentileza, quais são os nomes? Os nomes que é? Dos sites de publicação. A senhora falou lá, não é isso? Isso, E qual o nome? A gente publica no átrio, no portal da Prefeitura, e quando alguém pedisse, a gente mandava por e-mail. Uma última pergunta. No que tivesse aos contratos diversos aí de licitações no geral, a senhora estava presente na assinatura desses contratos? Não. Depois que o processo sai dali da nossa parte, que vai até vai ser feito a ata, aí a gente encaminha para o prefeito para ele, entendendo de acordo, ele ratificar e dar prosseguimento nos contratos, Então, dali para frente não é o nosso setor que faz, então a gente não acompanha a elaboração do contrato, quanto que ele foi feito, não. Em algum momento, durante o ano vigente, a senhora teve afastada das funções? Sim, eu tive que fazer 2 cirurgias nos olhos. A senhora poderia dizer qual período a senhora foi afastada? Eu não estou com as portarias aqui porque eu sou funcionária efetiva da Prefeitura de Domingos Martins e estou à disposição de estar apoiando. E eu não trouxe, mas foi mais ou menos, a primeira foi no início de junho e a segunda foi no final de julho. Eu fiquei 15 dias afastada, no início de junho e 15 dias no final do mês de julho. A senhora, durante esse ano normativo, a senhora tirou, solicitou algum pedido de afastamento, que no direito que chama de dispensa não quando falece algum ente da família? Na verdade, a minha mãe faleceu no dia 26 de setembro. Eu poderia ter pedido, mas nós só nos afastamos, tanto eu como minha irmã, na segunda-feira, e a gente não estava em situação de ficar em casa sozinhas. Então, nós não pedimos licença, a gente voltou ao trabalho, porque na nossa casa morava minha mãe no primeiro andar, minha irmã no segundo e eu no terceiro. A gente não tinha condições emocionais de ficar ali naquele local sem ela. Então, para a gente era melhor ir trabalhar do que ficar em casa. E naquele momento, nós não tínhamos nada ainda para resolver. Aí deixamos falado com o secretário de administração que, posteriormente, quando
quando a gente fosse fazer a certidão de óbito, a gente teria que sair mais cedo para pegar o cartório aberto, ou quando tivesse que resolver alguma coisa em banco, na Excelsior, na Cisão, que a gente iria sair um pouco mais cedo, mas nós não nos afastamos o dia inteiro, a gente se afastou períodos, né? A gente não pediu o afastamento. Mais uma pergunta. No site a qual vocês utilizam, ou no programa a qual vocês utilizam, aí nos trabalhos diários da prefeitura, é um programa que ele tem senha e login para acesso? Sim, isso se chama intranet e para você ter acesso você precisa de eu falo para a minha mãe que eu estamos todos. Só uma última, né? Líder, tem um ensino lá da Mariane, por gentileza. O doutor Rogério pediu pela ordem. Existe uma plataforma chamada Intranet, que para a gente fazer as publicações, a gente tem o usuário e a senha. Só quem tem o usuário e a senha tem acesso a essa parte do portal, né, para fazer as publicações. Quem não tem senha não consegue ter acesso a esse local onde é feito as publicações. Depois que é publicado, aí sim, vai para o público. Então, é um programa fechado onde somente os servidores a qual tem login e senha têm acesso. Isso. Uma outra pergunta, ainda com relação a esse login e acesso, caso a senhora saiba. Os ex-servidores a qual detinham login e acesso, quando eles são exonerados ou o contrato é encerrado, a senhora sabe como que fica o login e a senha desses servidores? Isso aí, quem poderia responder melhor seria o pessoal do setor de TI. Então, assim, quem nos dá autorização, quem faz as nossas senhas, né, é o setor de TI. Eu não posso afirmar que assim que a pessoa é exonerada, eles vão lá e tiram a possibilidade da pessoa de entrar nesse sistema. Eu não posso afirmar se no mesmo dia que a pessoa é exonerada ou afastada, né, se eles fazem ou não esse desligamento junto ao sistema. Porque não somos nós, né, que fazemos, né, é o setor de informática. A senhora se sente pressionada por estar fazendo esse depoimento? Não. A senhora se sente à vontade, confortável, entendo o seu depoimento propagado nas redes mundiais de computadores, nas plataformas Instagram, Facebook? Não tem problema não, pode. Não tem problema não. Todas as informações que eu estou passando de informação pública, não tem problema não. Não tem problema com isso não. Gostaria de agradecer e pedir desculpa a senhora por ter trazido aí a memória da sua mãe, mas infelizmente não aconteceu isso. Bom, muito obrigado. E sem mais perguntas. Então, doutor Rogério, alguma pergunta? Não, só agradecimento e Tá, obrigado. Marilene, alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Então tá, obrigado, tá? Muito obrigado por ter comparecido. Nós vamos então dar sequência agora, convidando o senhor João Beto para que possa tomar assento.
Bom dia, doutor Gilberto. Só para informar, o termo de compromisso já foi preenchido, assinado. Tá? Bom dia, obrigado por senhor ter comparecido. Gilberto é o representante da empresa DEFAC, Construções e Serviços Limitados. Né? Qual o nome completo do senhor? O senhor pode falar próximo microfone? Gilberto José Conta. Eu me ouvi, doutor, só para confirmar o áudio. Sim, senhor. Qual a sua profissão, Gilberto? Empresário. Tá. Vereador Reinaldo, vai fazer as perguntas. Senhor Gilberto, bom dia. O senhor prestou algum serviço para a Prefeitura neste ano de 2025? Sim. E quem fazia e como eram feitas essas solicitações de serviço para o senhor? Pergunta, professor. Quem é que fazia esses pedidos para o senhor para fazer esse serviço e como eram feitos esses pedidos? Pegava no mural e tem a menina também lá da contabilidade que acompanha essas coisas para mim. Que ela acompanhava, né, essas solicitações de serviço. Né? E como o senhor fazia serviço, né, alguns serviços desses, inclusive executados, sem mesmo antes de assinar os contratos? Uma situação aí aconteceu. Excelência, pela ordem, não é uma pergunta, está fazendo uma reclamação. Sim. A informação que eu tinha é que os processos estavam. O senhor pode responder. Eu tenho direito de fazer a pergunta, doutor, e eu estou perguntando, não estou afirmando. E ele tem o direito de responder ou não. Excelência, então que fique registrado que ele está afirmando e não perguntando. Isso é uma questão de fato, eu vou refazer a pergunta, o senhor responde ou não, o senhor fica. Né? Como que o senhor fazia esse serviço sem mesmo antes de assinar esses contratos? Eu não tinha conhecimento da papelada. E assim, mas aí quem é que passava informação para o senhor que o senhor precisava executar o serviço? O secretário mandava fazer, a gente fazia. O secretário deste município, o secretário da pasta que executava. Mesmo sem contrato, mesmo sem o senhor assinar, o secretário solicitava, o senhor executava. Algumas coisas sim. E quais documentos o senhor envia para a prefeitura para executar essas obras? Processo. E quem faz isso é a menina lá da contabilidade. O senhor tem uma pessoa específica que cuida dessa parte de documentos. E como o senhor acha que as obras estão disponíveis para serem realizadas pela prefeitura? Como é que o senhor descobre que essas obras estão lá? Tem um mural e tem também a menina lá que acompanha o site da prefeitura. Com relação ao seu contrato 114/2025, foi divulgado que seu serviço tinha sido executado no dia 25 de agosto de 2025. Só que seu contrato foi publicado no dia 17 de setembro de 2025. Por qual razão o senhor executava essas obras sem um contrato? Ou o senhor não tem medo de não receber? O que quer dizer, Sr. Gilberto? O senhor não tem medo de executar essas obras sem mesmo assinar o contrato e depois o senhor não receber por isso, porque o senhor corre um grande risco de executar a obra sem contrato e o senhor não receber por isso. O senhor não ficava preocupado com relação a isso, a não receber por esse serviço? Não lembro disso aí não. O senhor não se recorda? Sem mais perguntas, retorno a palavra ao senhor presidente. Vereador João, alguma pergunta? Então, doutor Nilcimar, doutor Rogério, alguma pergunta? Só para enumerar, senhor Gilberto, João Gilberto, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, só para poder deixar claro uma questão que o senhor respondeu. O senhor tomaram conhecimento das obras através de... Tem um portal, tem a menina lá que acompanhava na internet. Sem mais perguntas, né? Doutor Nilcimar, mais alguma pergunta?
Não, acho que vocês não estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo o senhor. Não, eu já tinha falado, sem mais perguntas. Tá, não, é que eu não ouvi antes, eu ouvi agora. Tá, porque doutor Rogério tem alguma pergunta? É que eu também não ouvi se ele falou. Tá. Então, agradecer ao senhor Gilberto, tá? Doutor Francisco, né? Registrar que a outra testemunha, a senhora Ana Valéria Maganini Suzana Padilha, ela não compareceu, ela não está aqui presente. O senhor vai fazer a juntada de mais alguma testemunha junto ao processo, porque o senhor tem mais uma testemunha, né, que foi indeferido no período inicial. O senhor vai fazer juntada de testemunha. O senhor está fazendo essa pergunta para a defesa? Isso, para o senhor Nilcimar. Sim, como eu recebi no e-mail, dentro do prazo legal, nós vamos fazer a indicação de testemunha. Correto. E a senhora Ana Valéria, ela vai ser reconvocada posterior, vai ser comunicada à defesa, tá? E amanhã então nós daremos continuidade com as demais testemunhas apresentadas pela defesa, tá? Eu só gostaria de registrar mais alguma coisa. Gostaria, por gentileza, se fosse possível, a parte técnica, fazer um registro das pessoas que estão presentes no pleno. Sim, foi feita uma lista de presença, tá, na qual elas assinaram, e vou pedir para fazer também um visual das pessoas presentes. Mais alguma coisa? Sim. Doutor? A respeito do recesso forense da Câmara, no ano de 2024, a Câmara Municipal de Marechal Floriano teve recesso? A Câmara ela não acompanha o recesso forense, ela tem o período de recesso parlamentar próprio. Então, no ano de 2024, ela teve recesso. Teve um recesso parlamentar próprio definido em lei orgânica. E para o ano de 2025 já tem data para o recesso? Tem a data estipulada na lei orgânica do município, no regimento interno da Casa, e para efeito de informação, ontem houve sessão ordinária, onde foi feito um requerimento pelas comissões, pela comissão processante e a comissão parlamentar de inquérito, pedindo autorização para permanecer com os trabalhos durante o recesso. E peço excusa, eu não estava presente, não tive acesso a essa sessão. E qual foi a decisão? A decisão a presidência vai estar comunicando, mas o requerimento foi aprovado.